gostaria de convidar à mesa, primeiramente, um cara que a gente tem muita admiração, que sempre foi muito prestativo nesse projeto. Ele é doutor em Direito pela PUC do Paraná, mestre em Direito pela UFC, atualmente é o professor efetivo do curso de Direito da Universidade, professor efetivo no curso de Direito da Universidade Regional do Cariri, tem experiência na área de Direito Privado, com ênfase em Direito Civil e Direito do Consumidor. Já ensinou em diversos cursos de pós-graduações promovidos pela URCA e por outras instituições de ensino. Convido à mesa o professor Inaldo Bringel. Cientista social, diretor nacional de pesquisa do Instituto Brasileiro de Debate, coordenador do Students for Liberty e vice-presidente do grupo de estudos Visconde de Mauá. Convido à mesa Pedro Ângelo. Quem é mais jovem seguramente não passou pelos dissabores, pelas dores e pela desesperança que eu particularmente passei. Mas eu conto já para vocês brevemente essa historinha de vida. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a este convite que me foi feito, honroso demais, por esses verdadeiros heróis da Liga Acadêmica Padre Cícero de Estudos Liberais. Eles são heróis. Eu sei o que estou dizendo. O que é que essa turma passou e passa diuturnamente por querer pensar de forma diferente desta doutrina que a nossa amiga mãe falou ali, que é ensinada diuturnamente nas escolas públicas, privadas, do ensino fundamental e universitário, sobretudo aqui na nossa região do Cariri. É uma coisa triste. E eu digo isso de cátedra e com muita tristeza, mas agora com um pouco de alegria, porque eu integro os quadros da nossa gloriosa Universidade Regional do Cariri. Hoje ela encontra-se doente, na UTI, mas, em razão dessa oxigenação que nós percebemos que começa a acontecer, eu tenho a esperança de que esse paciente não vai morrer. Não é um tratamento fácil. Nós temos médicos aqui na plateia que podem bem confirmar o quão é difícil tratar um câncer em estado avançado, quando ele está em processo de metástase. Pois bem, a doutrinação mentirosa, falaciosa de esquerda está para as nossas escolas, em qualquer nível, fundamental, universitário, pós-graduação, nessa perspectiva de um câncer em estado avançado de metástase. Mas existe tratamento. Esse rapaz que acabou de sair daqui é um exemplo disso. As pessoas estão querendo fazer a quimioterapia, a radioterapia. Elas sabem do tamanho da dor e do sofrimento, mas elas sabem também que se não fizer, elas vão morrer. E vê-los aqui, num sábado à tarde, plateia bastante eclética de jovens secundaristas, entre os quais eu destaco ali meus filhos, né? E, portanto, eu vou fazer essa minha fala não num tom eminentemente jurídico, porque a plateia não é composta apenas de estudantes de direito. Então, eu quero, neste momento, saudar a todos, agradecer mais uma vez à Liga Acadêmica Padre Cícero, né? Dizer que eu estou com eles, para o que der e vier, como sempre estive, né? E agora tenho muito mais esperança de que esse esforço de vocês nunca foi em vão. Não é? Vocês começavam inicialmente a fazer as palestras, as explanações de vocês no primeiro semestre, dos alunos quando entravam na URCA, tinha 5 alunos, 4 alunos, 7 alunos. Numa última edição dessa aí, tinha 60 alunos, numa sexta-feira à noite, para escutar o que os arautos da liberdade, vocês são arautos da liberdade, defensores da liberdade, que podem e querem que as pessoas pensem e indaguem, questionem a vocês mesmos. Eles são preparados. Essa é a grande diferença, ou a primeira grande diferença, que se faz de um
de um estudante, de um pensador liberal, para aquele que se imagina intelectual de esquerda. Ele aceita efetivamente a diferença, e não só no discurso. Então, os meninos são extremamente preparados. Uma outra coisa que notabiliza e diferencia os liberais dos outros, eles são preparados. Eles não vão para um debate ali no oba-oba e, se porventura o interlocutor perguntar algo difícil, não existe uma claquete para vaiar, para não deixar o cara ficar em maus lençóis, como eu já passei por várias e várias ocasiões, na URC, fora da URC, aqui na região do Cariri. Quando eu começava a botar o sujeito no bolso, vamos dizer assim, no argumento, a plateia começava a vaiar. Lógico, a plateia era 90% pão com mortadela. Subvencionada, no mais das vezes, pelo Sindurca e por outras instituições contaminadas com esse câncer enraizado em fase quase terminal. Então, eu sei o tamanho do sofrimento dessas pessoas, mas é com grande alegria que eu aqui estou atendendo a... Eu não vou dizer nem um convite, é quase uma convocatória que me fizeram, e eu, com muita satisfação, venho aqui trocar algumas ideias com vocês esta tarde. Bom, agradecer também ao meu querido colega, professor Luiz Soares, um dos heróis da resistência também, porque ele é diretor, apesar de ser professor de Direito, mas ele é formado em Engenharia também, e ele é diretor deste Centro de Ciência e Tecnologia, e foi ele, por intermédio dele, que este auditório ficou à nossa disposição, porque até mesmo para um espaço para realizarmos esse evento aqui, estávamos com dificuldade. Então, o professor Luiz Soares, com mais alguns poucos colegas lá do Direito, representamos uma espécie de um fronte de resistência, não é? E que ele agora tende a crescer, porque quando se vence uma eleição, como ocorreu no plano nacional, necessariamente o poder atrai aqueles que só sabem viver à sua sombra. Então é capaz de, em bem pouco tempo, já ter um bocado de gente que eu, particularmente dos meus colegas, sei que a quem deu o voto, eles já vão estar arrastando a asinha para o lado de cá, para dizer que não era bem assim, ou seja, estão sempre à sombra do poder. Não é? Eu não vou dizer que eles são bem-vindos, claro, mas também a gente não pode prescindir deles, né? Apoio não se deve, a priori, rechaçar gratuitamente. Bom, gente, eu fiz aqui pontuei aqui alguns tópicos importantes, que eu vou restringi-los ainda mais em virtude do adiantar da hora, né? Quer dizer, houve um atraso aí por força das circunstâncias, e eu, sensível a isso, obviamente, eu vou procurar pensar aquilo que eu julgo que seja mais interessante para atender aos anseios, ou pelo menos se não atender aos anseios, mas que possa contemplar o conhecimento ao alcance de todos que estão presentes, tá certo? Eu não estou aqui, não me convidaram de graça, assim, porque eu sou padrinho, amigo, não é? E defensor dessa jovem e valorosa turma. Não é por isso. É porque a minha ligação com o setor privado, né, seguramente foi o que moveu a Liga a, vamos dizer assim, pedir que eu comparecesse aqui para dizer um pouco dessa experiência. E eu vou fazê-lo. Não é uma narrativa, obviamente, cansativa de história de vida, mas em poucos minutos eu vou dizer para vocês, né, e sobretudo para os jovens, que a saída, inclusive individualmente para as profissões de cada um de vocês, não está, em regra, no Estado. Eu sei que muitos, sobretudo os que fazem direito, sonham com um grande concurso público, que possa ganhar 30 mil, fora os auxílios, né? Tem juiz em algumas comarcas ganhando 80 mil reais, quer dizer, ferindo a Constituição, não chama de salário, chama de outros penduricalhos. Então as pessoas, de uma forma geral, eu vou fazer direito, porque eu vou galgar um grande concurso, depois eu vou ter uma carreira sossegada e um salário bastante razoável para um país ainda pobre como o nosso. Mas, de antemão, gente, como aqui eu não estou aqui para agradar, e também quem se diz liberal não deve pautar a sua conduta em ilusões, deve preferir a verdade, por mais dura que ela seja, mas a verdade vale mais. Então, no
no Estado não cabe todo mundo. E nem pode caber. Se o Estado é um mal, e a gente veio pensar sobre isso, eu acho que é. O Estado é um mal. Mas eu também reconheço que, já há algum tempo, é um mal necessário. Pelo tamanho da sociedade, pela diversidade. Administrar isso na negociação pessoal, sem um ente isento, que tivesse força para eventualmente dirimir esses conflitos, soa difícil, se não absolutamente inviável. Logo, a história da anarquia, numa sociedade pluricultural como essa, com tantas pessoas, 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, é absolutamente impensável. Logo, o Estado é necessário. Mas se ele é um mal, que seja o menor possível. Ou pelo menos o necessário. O imprescindível. Então, para fins de carreiras, empregos, trabalhos, rendas, na absoluta e esmagadora maioria, não tem lugar para todos aqui, nem para a maioria, dentro da burocracia estatal. Logo, eu vim aqui para tentar estimulá-los a acreditarem que dá para viver às suas próprias expensas na iniciativa privada, seja como profissional liberal, seja como uma Eireli, uma empresa individual, seja como for. Você tem que partir da seguinte premissa. Não. Eu sugiro que você parta da seguinte premissa. Eu posso fazer, construir e alimentar frequentemente a minha liberdade. Eu não preciso do Estado para me manter em todos os segmentos da minha vida. Depois vocês deem uma olhada lá no contrato social, rapidinho, que é para não se encantar demais com as belas palavras de Rousseau, que escrevia muito bem, mas cuja vida pessoal é um lixo. Como costuma acontecer normalmente com os filósofos mais alardeados aqui do Equador para baixo, né? As pessoas confundem o que ele escreve com a sua vida e aí tenta se apaixonar pela pessoa. É um grande erro. Procure separar o homem da obra, da pessoa, a mulher da obra. Enfim, a vida de Rousseau era um lixo, a de Marx era um lixo, se bem que a de Marx, até os escritos também não é. Mas bem, então eu pontuei aqui para vocês o seguinte, qual era o tema, meu Deus, aqui da palestra? Aqui, liberdade de escolha, empreendedorismo e paternalismo no Brasil. Bom, eu vou fazer aqui em 5 minutos, eu gostaria que o senhor, se possível, medisse esse tempo mesmo, e quando, ao cabo de 5 minutos, você termine que isso aqui não é uma história pessoal de sua vida, não. Bom, mas veja só, qual é a minha relação com o empreendedorismo? Para que vocês possam dizer, olha, mas ele fala de cátedra, que normalmente o professor, ele ensina. Né? Até diz assim, mas aquela coisa que diz assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Alguma coisa nesse sentido. Né? A minha ideia é que o professor deve saber ensinar, mas ele deve saber fazer. E, de preferência, demonstrar que já fez. E fez de forma bem sucedida. Então, eu vou falar aqui rapidinho de algumas histórias de sucesso, majoritariamente, e de fracassos também. Porque no mundo real, nem imagine, né, que só vão colher vitórias nas suas vidas. Eu não estou aqui para alimentar essas ilusões. Mas aí é onde está a grande diferença daquele que faz, que vai à luta, que cai, que se levanta, daquele que não tem coragem e só reclama. E reclama de quem? Do Estado e dos outros que fazem. Que representam a fonte de receita do próprio Estado, paquiderme, que vai tirar de quem produz para dar a quem reclama. Então, eu sou filho de uma família de, como se chamava na época, comerciantes, né? Hoje empresários, se a terminologia é correta. Meu tio foi um grande empresário da região, meu pai já foi menor, mas enfim, eu nasci dentro da iniciativa privada e, portanto, eu vi a luta desde sempre, como era para... No início, gente, pasmem os senhores, eu cheguei a conviver com esse meu tio mais velho, falecido há muito tempo já, ele me dizia assim, no passado, meu filho, a gente trabalhava a semana inteira para juntar a folha de pagamento. Se a loja, ao final, à sexta, ao sábado, juntasse a folha de pagamento,
a gente ficava tranquilo. E ele me disse, com pesar, próximo de falecer, que a folha de pagamento da empresa ele costumava apurar já na segunda-feira de manhã. E trabalhava a semana inteira, a quinzena inteira, nos tempos próximos dele morrer, para pagar os encargos e os impostos. Quer dizer, houve, em curto espaço de tempo, uma mudança brusca na forma de se priorizar as despesas, os compromissos das empresas. Isso tem uma razão de ser. E sabe o que é que se chama isso? O alargamento irresponsável da ideia de Estado social. É claro que eu não estou dizendo que nós possamos sequer admitir a ideia de largar a míngua quem está na miséria. Isso não se pode admitir porque fere a dignidade humana. Mas também ficar permanentemente expandir a ideia de direitos e de gastos sociais sem dizer de onde vem a receita e qual é o lastro para se bancar isso aí, é o grande problema nosso. Eu tenho direito, sim, mas no último encontro que nós tivemos, há uns 2 meses lá na URCA, o probleminha é só um. E a conta? Eu até gostaria de ampliar, mas e a conta? Pois, portanto, essa pergunta é recorrente na minha cabeça em razão da minha origem. Meu pai, meus tios, pessoas que não tiveram acesso a estudo, ou pelo menos a grande quantidade de estudo, mas eles tinham a percepção seguinte: olha, eu só posso isso se eu tiver isso. Logo, eu nunca dou o passo maior do que a perna. E foram pessoas de relativo sucesso, com pouca cultura, mas com muito trabalho, muito empreendedorismo, muita coragem e muita fé. Eis um grande e talvez o mais grave problema das esquerdas, em geral, a gente não generalizar, é que eles perderam a fé em algo superior para acreditarem uma fé numa ideologia. O ser humano sem fé, ele é um ser humano vulnerável. Os países mais desenvolvidos, vocês peguem as histórias de vida dos países mais desenvolvidos e façam uma análise e me digam depois se, na sua amplíssima maioria, vou dar um exemplo aqui da Inglaterra. Alguém pode negar pelos elementos de análise se há desenvolvimento ou não numa sociedade, nas pessoas? A Inglaterra está num bom padrão? Acredito que sim, né? Pois bem, na Inglaterra as pessoas, em geral, acreditam em Deus. E mais, professam uma religião. Anglicanos, católicos. Os caras acreditam. Por quê, gente? Porque esse lado mais, digamos assim, vulnerável, quando você é desespiritualizado, ou não crê, ou crê negativamente, crê que não existe, culpa, sobretudo, dos pais do cientificismo, dos iluministas. Porque a partir do cientificismo e do iluminismo foi que se criou, sobretudo, o grande mote para a morte de Deus. E aí o sujeito fica vulnerável, passa a acreditar em tudo que é bobagem. E como não tem limites a priorísticos, impostos por sua crença em Deus, e também com a relativização das famílias, que agora se chama assim, eu fico perguntando qual são as linhas que representam os limites para uma criança que nasce no mundo ocidental contemporâneo, pós-moderno. O homem sem limite, o ser humano sem limite, ele é o pior dos animais. Você não acredita em Deus. A sua autoridade paterna ou materna foi por ordem do seu professor que mandou que você relativizasse. Logo, o seu pai não tem direito de negar o seu maior sonho, eventualmente, de consumo. Uma bicicleta, Miami, o inferno que for. Seu pai não tem o direito de negar isso a você. Aí você não acredita em Deus. E o seu pai ou a sua mãe já não é uma autoridade que se faça sentir. Qual é o ilusionista que vai acreditar que esse sujeito vai ser um bom agente social? Vai respeitar o próximo. Vai respeitar o direito. Pronto, o direito é a lei dos homens postas. O sujeito não teve a lei de Deus. A lei paterna
foi relativizada. Por que é que ele vai respeitar a lei dos homens, ainda mais num país como o nosso, cuja impunidade é galopante? Ou seja, é um lobo na sociedade. É um perigo, é um paira social. Logo, me parece fundamental a noção de que o sujeito precisa, desde sempre, de preferência, de maneira justa, racional, humana, ter a ideia de que limites existem. E a transposição desses limites implicará necessariamente em sanções. É a história das escolhas. Pois bem, voltando aqui ao empreendedorismo. Esse sujeito aqui, talvez eu tenha aprendido muito mais na vida com as quedas do que com os momentos de vitória. Porque na dor você reflete. E se você for, assim, minimamente honesto, você vai tentar procurar quais foram as causas, as razões pelas quais aquele não aconteceu. Então, para que vocês possam ter uma ideia, na época, eu falo aqui porque eu quero chegar num tópicozinho chamado, para mim, falacioso. Como se lê o princípio da igualdade consubstanciado na Constituição nos tempos atuais? Essa história da igualdade, que o que estiver fora da igualdade é injusto e, portanto, deve ser combatido. É o mote para eu chegar e finalizar a nossa conversa aqui. Mas reflitam, vocês acreditam que a igualdade é possível entre os homens, entre os seres humanos? É um dos ideais, né? Revolucionários lá. Liberdade, igualdade e fraternidade. Belo, como sempre. Mas se tem igualdade na Constituição, professor, não é que mandar tratar todo mundo igual de forma linear. Aí como é que eles desdobram isso lá no direito administrativo? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né? Levando em conta a proporção de suas desigualdades. Que chega a uma outra conclusão. O Estado deve assegurar pelo menos a igualdade de oportunidades. Aí todo mundo se cala e acha uma beleza. Pois eu vim dizer que isso está errado também. Não existe sequer a igualdade de oportunidades. E forçar a que exista essa igualdade de oportunidade é algo insano. Antirracional. Cada um faça agora o exame de consciência. Vem das famílias. Eu sou o mais novo de 4 filhos. As oportunidades que foram possíveis, estavam disponíveis aos meus pais, eles bancaram para os 4 filhos. Mas não foi igual para nenhum deles. Nós todos fomos estudar em Recife, na época, que quem podia sair daqui para estudar no Recife. Olha como a coisa melhorou. Isso hoje já praticamente não é nem necessário mais. Mas as realidades eram distintas, porque eram épocas distintas. Uns foram para a casa dos tios, já fui para outro canto. Quer dizer, mesmo que as oportunidades tenham sido colocadas, elas jamais foram lineares. Porque basta a diferença de que a minha irmã mais velha tem 15 anos a mais do que eu, isso já é diferente. Então, essa conversa de que o Estado deve assegurar a igualdade de oportunidades é algo impossível de se fazer e efetivamente injusto. Agora, negar oportunidades, aí isso, de fato, é algo preocupante. Então, que se tenha oportunidade. E uma coisa que eu vou dizer, eu não vim aqui para agradar, senão o Matheus tem chamado outra pessoa. Eu vim para dizer o que eu penso e, claro, que vou facultar posteriormente a palavra à crítica, à pergunta. Mas, pensem aqui comigo. Se as oportunidades não são iguais para todos, e não são, e não podem ser, me parece que só tem uma alternativa racional. E aí é um grande problema que se vive a invocar o Estado paternalista. Ou seja, os que não foram bem nascidos, entenda-se, que vêm de família que não tem uma condição econômica elevada, como a esmagadora maioria da população brasileira e nordestina é o caso, me parece que só tem uma saída, gente. Isso não é agradável de dizer, nem de ouvir, mas eu vou dizer. A quem a vida não deu tantas oportunidades, só tem uma saída, é redobrar os esforços. Isso é fácil de dizer? Para mim é fácil de dizer, porque eu não estou buscando aqui agradar. E também talvez não tenha sentido a dor da dificuldade
que muitas e muitas famílias, né, crianças, tiveram no seu aprendizado. Eu não tive esse problema, mas eu enxerguei isso. E eu aconselho para quem não teve essa oportunidade que não tem outra alternativa a não ser você multiplicar a quantidade do seu esforço. Essa é a tônica liberal. Tá certo? Então, não há cálculo que se possa fazer que fuja a essa realidade. Então, quando voltei para cá, me formei em Direito, voltei para cá, e aí sempre ligado a empresas, né? Trabalhei como advogado da área privada, trabalho, né? Numa dessas fiz um concurso aí para a URCA, ingressei e comecei nessa profissão maravilhosa que é ser professor. Mas não foi por falta de opção, pelo contrário. Nunca deixei a iniciativa privada, nunca, porque esse é meu nicho, mas gostei da cátedra. Então, gente, essa história pessoal de empreendedorismo, eu vou dizer aqui os exemplos, alguns exemplos, né, porque quando envolver nomes assim, por uma questão ética, é melhor que a gente não pronuncie. Eu fui advogado, primeiro advogado de uma faculdade aqui hoje grande, chamada Unileão. Quando ela começou aqui, eu era amigo e fui advogado dele, do professor Vladimir, falecido. Eles eram sócios, Vladimir e o Jaime. E eu fui advogado da Aliança Sampaio, no comecinho e tal, e ela foi crescendo. E até que tornou-se esse império e ficou pesado demais para mim, eu tive que sair por força das circunstâncias, não dava mais para dar conta. Então, geral? É mesmo? Vixe. Então, uma história de sucesso. Mas também fui advogado e sócio de um empreendimento que nós já estamos aqui que deu errado, que foi a Faculdade Católica do Cariri. Mas veja a diferença. Cá, na Aliança Sampaio, tinham dois empreendedores, o Jaime e o Vladimir. Lá do Crato tinha o bispo anterior, um gestor péssimo, aliado por outros asseclas, péssimos também, e eu falo assim porque os desmandos e até crimes cometidos lá, isso é notícia de domínio público, as ações estão aí na justiça, a imprensa tem falado logo, eu não estou aqui a cometer nenhum ato antiético, malogrou o empreendimento. Claro que malogrou. Não tinha como dar certo. Por quê? Porque a ideia de paternalismo e a má gestão que se estava dando lá, no caso da diocese, é semelhante à ideia paternalista estatal. Caber todo mundo, botar todo mundo, os padres alinhados lá com o bispo anterior e tal, um desmando total, para ficar por aqui. Então, o que é que nós fizemos? Quando a gente está insatisfeito, só tem um jeito, é pegar o boné e ir embora. Logo, na vida, existem vitórias e existem fracassos. A diferença está na opção que você vai tomar. E a mensagem que eu quero, condensando bem ali, porque o Mateus já me mostrou um aviso ali, desaforado, que o tempo já está não só se esvaindo, como esgotado. Eu tinha separado aqui para a gente falar sobre pressupostos empreendedores. Olha só, vou ter que fazer um curso depois. Vamos propor, né, um mini curso, não é? Pressupostos do empreendedorismo: conhecimento, coragem e ambiência. Não é? Mas falar um pouco da coragem, que não se confunde com valentia, que não se confunde com astúcia, não é? São coisas distintas. A coragem empreendedora pressupõe, sobretudo nos tempos atuais, conhecimento de causa. Logo, é algo que se gesta para se colher depois. A nossa era pós-moderna, naquilo que Gilles Lipovetsky chama de hiperconsumo, não permite que você faça mais projetos a longo prazo. Porque você quer colher os dividendos já. Aí fica difícil. Como é que você vai comer da empresa que botou nesse ano, você já quer dela tirar dividendo para viajar, para trocar de carro, para não sei o que? Quer dizer, nós, as universidades em geral, não preparam as pessoas para serem efetivamente empreendedores. Eu tenho 2 ou 3 colegas, e o meu colega professor Alexandre aí deve lembrar, quando eu falar agora, que eles são professores lá na URCA da Economia. São economistas marxistas. Olha que paradoxo. Nunca fizeram dinheiro com nada, a não ser com salário público. Eu tive
oportunidade de acompanhar parte da vida de cada um, assim, no que toca a finanças e empreendedorismo pessoais. Uma tragédia. Como é que essas pessoas estão ensinando economia a futuros administradores, futuros economistas? Se não sobra na raspa do tacho mensalmente nada na sua vida pessoal, porque se entrega ao consumo. São respostas. A culpa é do Estado. Não. Esqueça por enquanto o Estado. A minha mensagem aqui vem para o indivíduo. Quem pode fazer a diferença é você. Você não espere pelo Estado, porque o Estado, para mim, hoje é um grande inimigo meu. Sim, claro, né, eu estou numa situação que reconheço que não é a situação da maioria da população brasileira. Mas, para mim, o Estado não serve praticamente para nada, a não ser para aperrear e me atazanar o meu juízo. Não é? Então, assim, sou eu que sustento ele. E muitas vezes até extorquido. Além daquilo que é devido, o Estado ainda enriquece ilicitamente às custas do contribuinte. Para sustentar o paquidérmico tamanho dele próprio e ainda para subvencionar as falcatruas. Então é contra isso que nós nos levantamos. Não existe sustentabilidade num Estado social progressivo. Nós temos que diminuir o tamanho desse Estado. E, por fim, não é, dizer para vocês, lembrá-los, que, de acordo com a nossa Constituição Federal, artigos 173 e 174, o Brasil, o Estado brasileiro, não é um Estado intervencionista. Ele é um Estado regulador da economia. Algo que, se feito responsavelmente, é absolutamente salutar para a saúde do mercado. Não se esqueçam, no confronto entre Estado e mercado, dê prevalência ao mercado. Porque ele é primeiro, mas muito primeiro a ideia de Estado sempre existiu. E nele, via de regra, sempre vence aquele que não tem medo de arregaçar as mangas e que tem coragem de se levantar, não obstante as quedas. Infelizmente, o tempo está ultrapassado e eu quero poupá-los, não é, dessa chateação, mas fico aberto aí para as perguntas, críticas, debates e para outras oportunidades. Obrigado. Então, pessoal, talvez aqui nem todo mundo me conheça, mas o meu nome é Pedro Ângelo, eu sou cientista social e, acima de tudo, eu sou um estudioso e um educador na área da teoria da argumentação. Eu não poderia começar essa palestra de outra forma que não agradecendo ao convite da Liga Padre Cícero e dizendo que eu fico muito feliz em fazer parte desse time, em fazer parte desse quadro de palestrantes que é tão fundamental para a liberdade no Brasil, mas se tem uma coisa que me deixa mais feliz do que fazer parte de um quadro de palestrantes tão importantes, é saber que o tema que eu vou falar aqui também é um tema de fundamental importância. Porque o que acontece? Como a gente estava falando, como o professor já falou, liberais estudam muito, libertários estudam muito. A gente precisa fundamentar muito a nossa tese para defender a liberdade. Mas o que acontece? Sempre existe um momento de conversão. A gente estuda e a gente quer passar essas ideias adiante. E aí, normalmente, o que acontece quando a gente começa a fazer isso? Começam a excluir a gente do Facebook, começam a querer excluir a gente do ciclo de amizade, não querem mais falar com a gente. E aí, essas ideias que são tão boas, acabam não indo para frente. Então, eu vou discutir aqui algumas estratégias que a gente pode adotar para transmitir essas ideias e para passar elas para frente. A primeira coisa que a gente pode fazer é chegar primeiro. Como assim? A gente sempre vai querer discutir com aquele marxista ou com aquele cara que fala que defende um Estado técnico, mas o Estado precisa ser gigante, porque essas pessoas, elas são muito vocais. Essas pessoas, elas chamam muita atenção, mas ainda assim, eles são uma minoria. A maioria da população brasileira não tem um posicionamento político definido. Eles vão naquela tendência de quem é que está favorecendo meus interesses no momento. Então, é muito mais interessante, é muito mais eficiente para a gente atingir quem não tem uma ideologia ainda. Por quê? Porque essa pessoa não tem uma resistência prévia. É óbvio que a gente pode sim conseguir converter pessoas que já tinham uma ideologia, inclusive ex-marxistas são uma maravilha para o movimento liberal, mas
também é muito eficiente, que ao invés de a gente ter só aquele debate acadêmico, a gente pense como é que a gente pode transmitir conteúdo acadêmico liberal para o empreendedor. E não só o empreendedor, que o pessoal fala no ciclo das startups, aquele cara que já é mais educado, que está buscando conhecimento. Tenta chegar para o microempreendedor e mostrar para ele como é que o Estado atrapalha ele e qual é a teoria de mundo que favoreceria, sim, que ele tivesse as recompensas devidas ao trabalho dele. Uma das maiores provas da necessidade dessa ideia de chegar primeiro foi o que aconteceu agora em 2018, a renovação política que o Van Hatten estava falando nesse instante na palestra dele. De onde vem essa renovação política? Vem de uma expansão da percepção política, que eu já estou falando mais como sociólogo do que como comunicador, propriamente falando. Mas, assim, em 2013 aconteceram aquelas manifestações, o Marcel já falou na palestra dele, por exemplo, sobre como as manifestações marcaram a mudança do formato da mídia. Agora não tinha mais só a mídia tradicional, também tinha a mídia online, também tinha a internet. Mas mais do que isso, também houve uma mudança na percepção de quem são os mobilizadores políticos. Porque todo mundo aqui é eleitor, todo mundo aqui tem alguma expressão política. Todo mundo aqui tem 1 sobre 200 milhões de expressão política, já que existem 200 milhões de brasileiros. Mas o que é que acontece? Existem algumas pessoas que elas têm mais do que 1 sobre 200 milhões, porque elas estão se mobilizando, elas estão convertendo, elas estão fazendo grupos de estudos, elas estão fazendo manifestações de rua. Então, eles são mobilizadores políticos. Historicamente, quem eram os mobilizadores políticos do Brasil? A juventude, com os movimentos estudantis. E a juventude ainda é fundamental. Todos aqui, a maioria, somos jovens. Mas, em 2013, aconteceu um momento onde os pais começaram a ir com seus filhos para as manifestações. E houveram grupos políticos que perceberam que eles poderiam dialogar com aquelas pessoas mais velhas, e que aquelas pessoas mais velhas podiam, sim, ser mobilizadores políticos. Quem também era o estereótipo do mobilizador político no Brasil? Eram as pessoas da periferia. Por quê? Aquele cara que tem menos conhecimento, ele é mais fácil de ser cooptado por uma ideologia de esquerda. Então, os movimentos sociais que surgiram e que têm um trabalho de base que foi feito muito longo da esquerda ao longo das décadas, eles eram da periferia. Mas, em 2013, a classe média começou a ir para as ruas. E os grupos que perceberam que a classe média era, sim, um agente de mobilização política, foram grupos que se sobressaíram. A gente teve uma renovação política expressiva, 80%, cerca de 80% no Senado, cerca de 50% na Câmara dos Deputados, mas aqui eu estou falando com liberais. E eu preciso deixar para vocês um alerta. Muito dessa renovação, ela foi baseada, sim, nessa percepção da expansão da percepção política, nessa ideia de chegar primeiro com a ideologia para a população, mas nem todas as ideologias que chegaram lá são liberais. Existe muito de um antipetismo, existe muito de uma tecnocracia que quer um Estado grande, e antipetismo é uma coisa ótima, o PT foi horrível, mas não basta fazer oposição ao PT. É preciso, mais do que antítese, mais do que refutação, ter a tese da construção de um liberalismo, de um libertarianismo, da criação de uma cultura e de uma sociedade liberal. E isso nem sempre está presente. Então, como é que a gente faz para chegar nessas pessoas que já estão lá, que elas já têm um posicionamento ideológico, e convertê-los ao liberalismo, ao libertarianismo, convertê-los às ideias de liberdade? Todo mundo tem um viés, isso é natural. Todo mundo busca se aprofundar nas ideias que tem mais afinidade. A plateia aqui, no Congresso Liberal do Cariri, é majoritariamente composta por quem? Por liberais. Vocês dificilmente iriam buscar, estariam no Congresso agora, num sábado, no meio das férias, se não fosse algo da ideologia de vocês. Então, como é que a gente faz para que nessas cadeiras aí tenham pessoas de ideologias diferentes ouvindo sobre liberalismo? Uma coisa que eu faço muito, uma coisa que o Rodrigo faz muito bem lá em Fortaleza também, é a ideia de convocar pessoas que pensam diferente para o debate. Porque aí você tem dois públicos que pensam diferentes, cada um de uma ideologia, e aí a plateia vai poder avaliar, sim, quem é que se sobressaiu a partir da lógica. E quando o jogo é a partir da lógica, a gente normalmente se sobressai.
E outra coisa, o debate ele é fundamental também para que a gente dialogue e a gente entenda o quê? As demandas de outros segmentos da sociedade. Porque eu vejo muito claramente porque as ideias de liberdade me favorecem. Eu sei isso. Mas eu acredito que elas favorecem a sociedade como um todo. Mas eu não sei quais são as demandas de toda a população. Eu não sei quais são as demandas daquele cara que mora num lugar diferente, que tem uma idade diferente, que vive uma realidade diferente da minha. E eu não tenho como mostrar para ele que a liberdade é melhor se eu não conheço ele. Então, o debate é fundamental para que a gente conheça essas pessoas e consiga entender quais são as pautas que elas precisam, quais são as pautas que elas necessitam. E não é necessário que seja um debate, necessariamente, no sentido de que você está aqui, os dois, cara a cara. Mas quando você começa a refutar, quando você começa a propor críticas às ideologias que estão estabelecidas, essas pessoas vão ter duas opções. Ou elas respondem a gente, e aí o público deles vai ficar sabendo que a gente existe, ou elas vão ficar sendo refutadas, e aí as ideias delas vão ter suas lacunas expostas, suas contradições expostas. Então, seja incisivo, estude quem pensa diferente de você e mostre por que quem pensa diferente de você está errado. Agora, uma terceira ideia, que já foi muito bem, inclusive, colocada aqui na palestra do professor, é a ideia de que nós precisamos mostrar na prática como a liberdade funciona. Porque é muito comum que o pessoal diga, mas se a gente tivesse, por exemplo, uma sociedade mais liberal, uma sociedade menos burocrática, com menos impostos, o que ia acontecer? As pessoas seriam mais caridosas e os pobres não passariam tanta fome ou qualquer coisa do tipo. Mas, enquanto isso é apenas um discurso, fica muito fácil que nos acusem de alguma hipocrisia. É muito fácil que digam que não aconteceria. Mas se a gente mostra na prática que liberais já fazem isso, ou então que a gente mostra na prática que o mercado já resolve um problema, é muito mais difícil sustentar a ideia de que o Estado é necessário naquele setor. No empreendedorismo, existe um conceito chamado MVP, que é o mínimo produto viável, o produto mínimo viável. Quando você quer passar a ideia para uma empresa, você quer vender um projeto, seja um aplicativo, seja uma máquina, ao invés de você chegar e fazer uma apresentação de slides, você mostra uma pequena funcionalidade que ele teria, uma versão reduzida, porque é muito mais fácil as pessoas compreenderem a prática, vendo a prática na frente delas, do que compreenderem a teoria. Então, um dos grandes desafios que a gente tem para os próximos anos é como construir ações liberais, ações libertárias. Às vezes a gente pensa, poxa, eu não sei o que eu poderia fazer pelo movimento, eu não sou um cara tão acadêmico assim. Então, veja qual é o seu projeto de vida e seja muito eficiente nesse projeto. E aí, quando te perguntarem, você mostra que você fez isso sem ação do Estado, como o professor estava dizendo, e que é muito importante. Mas, em particular, o liberalismo tem uma missão que é maior do que a das outras ideologias. Porque o que acontece é que foi feita, assim, por movimentos sociais, às vezes organizados, às vezes não, uma propaganda antiliberal muito forte ao longo das décadas. Então, se a gente atinge as pessoas, não basta que elas estejam nos ouvindo. Nós precisamos acabar com os estigmas que elas têm em relação ao nosso movimento. Quais são os estigmas que são colocados sobre a gente? O liberalismo está do lado do ódio. O liberalismo odeia as minorias. Essa é a coisa mais fácil de você refutar. Não esteja do lado do ódio, não seja uma pessoa agressiva, simplesmente exista. Eu, como eu comentei no começo, sou formado em ciências sociais. E no meu departamento, obviamente, eu argumentei com muita gente, trouxe muita gente para o lado da liberdade, da força, por assim dizer, mas a minha simples existência já mostrava para as pessoas uma contradição entre o discurso que é feito, de que o libertário, ele é sempre uma pessoa do mal, sempre uma pessoa odiosa, mas as pessoas olhavam para mim e olhavam uma pessoa que não mata nenhuma mosca, uma pessoa que não deseja o mal de ninguém. Pelo contrário, quando eu vou debater com um marxista, eu desejo até boa sorte. Mas, então havia uma contradição entre o discurso e a prática. Mostre que você é, sim, uma pessoa tolerante. Mostre que você é, sim, uma pessoa que não
vai vestir essa máscara. Atualmente, nessa ascensão da direita que a gente está vendo, existem alguns discursos que eles usam uma retórica mais raivosa, mais incisiva. E esses discursos, eles são eficientes, mas muito cuidado com eles. Porque se a gente retomar a retórica clássica, a gente vai ver que um discurso ele pode ter 3 propósitos. Ele pode servir para informar, para motivar ou para convencer alguém. Se você tenta convencer alguém gritando com a pessoa, xingando ela, você não vai conseguir. Por mais que a pessoa, às vezes, até admita que seus argumentos são bons, ela vai criar uma resistência emocional a você. Ok, o Matheus está avisando aqui que vai ter coffee break daqui a pouco, viu, gente? Então, se você tem esse discurso mais raivoso, por mais que você convença racionalmente, as pessoas vão ter uma resistência emocional a você. Da mesma forma, se você quer informar alguém sobre algo que a pessoa não sabe, não faz o menor sentido que você esteja gritando com ela, que você esteja sendo enfático dessas formas. Esse discurso mais raivoso, ele consegue sim ser eficiente para uma coisa, que é motivar pessoas a algo que elas já acreditam. E ele foi eficiente num momento onde as falhas do petismo, onde as falhas da esquerda que estavam no poder já eram muito evidentes. Mas ele não vai aproximar a gente nova da teoria. Ele não vai fazer as pessoas sentirem vontade de se aprofundar pragmaticamente. Então, às vezes, é preciso dar aquela reduzida. Sabe? Às vezes é preciso agir com calma, sim, para apresentar com calma uma ideia para quem pensa diferente. E outra coisa é que o nosso movimento ele é muito criterioso, o que é muito bom. Mas, às vezes, a gente é criterioso com alguém que está em uma fase, por assim dizer, do seu desenvolvimento na luta pela liberdade. Porque, às vezes, alguém começou a ler os livros que o Van Hatten indicou, leu o Basicão do Mises, leu o Friedman, leu a Ayn Rand, mas ainda tem algumas dúvidas, ainda acha que devem haver estatais estratégicas, alguma coisa do tipo. E aí, essa pessoa vai, olha uma página de liberalismo no Facebook, e a página está dizendo que quem defende estatal estratégica é praticamente um socialista soviético. Então, essa pessoa ela já cria uma resistência, porque ela se sente ofendida em relação a isso. A gente tem que perceber que muitas vezes esse indivíduo ele vai estar exatamente naquela fase que muitos de nós estávamos 3, 4, 5 anos atrás. E que se a gente for compreensivo com ele, se a gente responder na calma, se a gente mostrar racionalmente, ele pode sim ser um grande defensor da liberdade no futuro. Outro estigma que a gente precisa responder: os liberais são contra os pobres. Quem fala isso nunca se perguntou por que é que os pobres são pobres. Porque imagina, por exemplo, a alta tributação que existe sobre produtos tecnológicos no Brasil. Isso é uma barreira para que os pobres se informem. Isso é uma barreira para que essas pessoas tenham acesso a uma biblioteca praticamente ilimitada, que é a internet que a gente tem hoje. Imagina, por exemplo, a alta burocracia para o pequeno empreendedor, para aquele cara que às vezes quer só montar uma barraquinha de pipoca, uma barraquinha de cachorro-quente. Isso não é uma barreira para que essa pessoa tenha, sim, uma ascensão social? Ou imagina, por exemplo, a prática do rapa, não a banda, tá? A prática do rapa, que é o que acontece quando um vendedor de rua está vendendo as suas coisinhas, e aí a polícia vai lá e passa porque o cara não tem um certificado de não sei o quê. Isso é um absurdo. A pessoa está trabalhando, a pessoa mais pobre, muitas vezes que está numa condição mais pobre da sociedade, e o Estado vai lá e tira o produto que ela teria para o próprio trabalho dela. Aí depois vem dizer que essa pessoa precisa do Estado para sustentar. Quebra suas pernas, oferece a muleta e diz que sem ele você não teria condições de suceder, de ser uma pessoa bem-sucedida. Então a gente precisa mostrar que a nossa teoria é uma teoria que se preocupa sim com todos os setores da sociedade, inclusive com os pobres, e mostrar a nossa tese de por que é que os pobres são pobres. Existe uma falsa dicotomia que foi espalhada ao longo das décadas no Brasil, por exemplo, de que essa galerinha que adora elogiar o Getúlio Vargas, esse pessoal trabalhista, muitas vezes até especialmente socialista, é quem defende o trabalhador, e o liberal ele defende a empresa, defende o empresário. Mas isso não resiste a 30 segundos de argumento. Como é que você defende o trabalhador e você não se importa que ele tem emprego? Você diz que você não se importa com as condições que as empresas surjam. Mas se não tem empresa, essa pessoa vai trabalhar onde? A maior parte dos nossos trabalhadores vão sim sempre trabalhar no setor privado. Se você cria
cria condições onde as empresas vão falir, onde as empresas têm um ônus muito grande, elas vão demitir funcionários e essas pessoas vão perder qualquer conquista que seja alardeada como algo positivo. Não tem como defender um trabalhador sem pensar nas condições necessárias para a manutenção de uma empresa. Outra coisa, quando acaba o discurso de que o liberal é contra os pobres, o que é que vem? Vem o discurso de que o liberalismo só pensa no mercado. E sabe por que isso aconteceu? Porque, historicamente no Brasil, a esquerda foi roubando vários termos, roubando não, né? Porque não existe propriedade intelectual, mas a esquerda foi se apropriando de vários termos que eram historicamente ligados ao movimento de liberdade. E aí eles criaram uma ruptura. Eles inventaram esse conceito de neoliberalismo, que é uma coisa que não faz sentido. Se você olha os autores que são chamados de neoliberais e os autores que são chamados de liberais, eles defendem a mesma coisa. Por que tem uma separação semântica aí? Porque os liberais tiveram várias conquistas históricas que a esquerda não quer atacar, então ela cria uma separação entre os liberais e os neoliberais para fingir que os neoliberais não têm nada a ver com isso. Mas pensa, por exemplo, no conceito de direitos humanos. Como é que esse conceito surge? O conceito de direitos humanos ele surge porque a gente tinha governos absolutistas que podiam fazer o que quisessem com a população. E aí os liberais chegam e dizem, não. Todo ser humano tem direitos individuais. Inclusive, um direito individual de primeira geração, que é o direito de propriedade privada. Aí você tem direitos de primeira geração como vida, liberdade, propriedade, que o próprio Van Hatten acabou de citar. Mas aí o que é que acontece? A esquerda se apropria desse conceito de direitos humanos e quando ela vai apresentar ele para as pessoas, ela apresenta seletivamente. Ela mostra só os conceitos que ela quer mostrar. E ela finge que países que atentam diretamente contra a propriedade privada, países socialistas, eles respeitam os direitos humanos, quando, na verdade, não. A propriedade privada é um direito fundamental e o liberalismo é o único movimento que defende os direitos humanos por completo. Nós precisamos nos reapropriar desse termo. Outro termo que tentaram ressignificar, cidadania. O que é cidadania que a gente vê nas propagandas de televisão do governo? É você fiscalizar os governantes, é você ter um voto consciente, como se toda a cidadania existisse simplesmente em função da política. Mas eu faço uma separação muito clara. Política são as transformações da sociedade através do Estado, a gestão estatal da sociedade, e cidadania é quando a sociedade civil está lá se organizando, quando existe uma associação de bairro, quando existe um empreendedor social tentando resolver um problema da sua comunidade, quando uma igreja tem a responsabilidade de educar as pessoas. Então, quando a sociedade assume papéis de sua organização sem uso do Estado, isso é cidadania. O movimento liberal, o movimento libertário são movimentos que defendem menos política e mais cidadania na organização da nossa sociedade. Só que esse termo foi completamente ressignificado. Eu vou pular aqui algumas coisas, porque o Matheus está ressaltando o adiantado horário, mas eu queria dar um último recado que eu acho muito importante nesses próximos anos, que muita gente está tratando como os anos da virada, mas eu quero lembrar a todos que o preço da liberdade é a vigilância constante e a gente não pode baixar a guarda. A gente não pode ter, por exemplo, outro Fernando Henrique Cardoso. O que foi o que Fernando Henrique Cardoso fez? Meia dúzia de privatizações, porque era conveniente na época, porque era necessário, ele não podia fazer outra coisa, e aí quando ele fez isso, todo mundo, durante 20 anos, ficou achando que liberalismo era aquilo. Enquanto liberalismo é uma ideia muito mais complexa. Então, a gente precisa, sim, ser muito criterioso com quem a gente vai chamar de liberal nos próximos anos. Existem nomes fantásticos, o próprio Marcel Van Hatten acabou de palestrar aqui, eu acredito muito no Rodrigo Marinho, lá de Fortaleza, fiz parte da campanha dele, fui voluntário na campanha dele, ele vai palestrar daqui a pouco. Existem nomes, sim, que defendem a liberdade por completo e são fantásticos, mas a gente precisa ser muito criterioso com alguns discursos que estão surgindo, por exemplo, de um Estado grande que não seja de esquerda, mas que seja grande. Isso não é liberalismo e a gente precisa sempre ter isso em mente. Muito obrigado. Quais são as técnicas de estudo que vocês poderiam me indicar, assim, como estudar? Essa seara de estudos de ditas ciências sociais, eu discordo da expressão. Eu acho que o direito, por exemplo, não é uma ciência. O problema da discussão enorme, né? Quer dizer, um troço que você não consegue nem identificar qual é o objeto do estudo. Mas, enfim, essas
ciências que se estudam apenas lendo e não calculando como matemática, eu sempre gostei de estudar a prioristicamente sozinho. Depois, eu procurava fazer o debate com quem era melhor do que eu na sala de aula. Tinha uma aluna lá, na Universidade Católica de Pernambuco, chamada Ana Inês. Ela tirou uma vez um 9,5 e teve depressão. Ela só tirava 10. E eu gostava muito de ler pelo caderno da Ana Inês, que era melhor do que os livros de Maria Helena Diniz, de Washington de Barros Monteiro. O caderno da Ana Inês era uma coisa espetacular. Então eu estudava, depois eu perguntava a ela o que é que ela tinha entendido. Aí ela corrigia, assim. Então, em primeiro lugar, esforço individual e depois, se aconselhar com quem presta, com os melhores. Mas esse é um grande problema. Você, na sua idade, com 16 anos, saber quem são esses melhores. O melhor não é apenas aquele que fala bem. Porque o problema da retórica, do discurso enganoso, muitos têm. Então, você sempre duvide, a priori, das recomendações que os seus professores secundaristas, ou mesmo da universidade, vão lhe fazer. Cerque-se sempre de mais uma opinião antes de você ler esse livro. Anote e vá debater com alguém depois, mas já com a informação que você adquiriu sozinho, lendo bastante, no fim de semana, inclusive. Anota aquilo que lhe for mais polêmico. Meus livros, né, quem for herdar a minha biblioteca, que eu espero que sejam meus filhos, né, tem muita coisa engraçada, porque eu dialogo com meus livros, eu escrevo neles a lápis. Tanto é que alguns eu não posso emprestar, porque quando eu estou ali meio aborrecido, eu boto nomes. Ó, isso aqui é a cara de fulano de tal, aquele picareta. Aí se eu emprestar isso aí para essa pessoa, né? Então, assim, é importante você criar a sua própria técnica para tentar maximizar, tirar o extrato, o substrato daquela obra que você leu. Sempre procurando se consultar com quem tenha conhecimento e seja intelectualmente honesto. Algo que nem sempre é fácil. Assim, eu teria várias dicas de estudo, mas eu acho que a mais básica, e inclusive dialogando com o que o professor acabou de falar, Matheus, né? Diego, perdão. Você já ouviu falar em uma área do conhecimento chamada epistemologia? A epistemologia, ela é a teoria do conhecimento. Ela é o que separa, por exemplo, a ciência da pseudociência, é o que separa fatos, ideias, opiniões e crenças, é o que separa, por exemplo, um comentário ideológico de um argumento conciso. Então, quando você tem um estudo na epistemologia, você costuma ser muito mais fácil de fazer esse filtro. Você pode ler quem pensa diferente e pensar, peraí, esse cara está sendo falacioso, esse cara está fazendo um discurso que é meramente retórico e não é um discurso realmente com conteúdo. Dois autores que eu gosto muito na área da epistemologia são o Kant, mas o Kant é uma leitura um pouquinho mais complicada, e o Karl Popper, que é pouco falado aqui no Brasil, mas que Popper, P-O-P-P-E-R. Você acha, inclusive, em PDF online, livros dele. Inclusive, assim, a maioria dos libertários, não liberais, nem sempre fazem essa comentário, mas a maioria dos libertários que eu conheço, eles dizem que normalmente o pessoal começa com economia, depois estuda ética, depois vai para epistemologia. Mas o caminho mais correto e mais rápido seria o contrário. Então você tem a chance de não cometer esse erro, de ir pelo caminho mais fácil e evitar todos os erros de falácias. Max Weber, na ética protestante e o espírito do capitalismo, pega a história de sucesso empreendedor de cristãos não católicos, não os neopentecostais, mas outros, Estados Unidos, por exemplo. Pega a história de sucesso empreendedor deles e pega a história de sucesso empreendedor da América católica. Eu sou católico, né? Mas enfim, isso é um dado fático, não é? Onde o catolicismo é mais dominante, foi mais dominante, a noção de paternalismo é maior também. Não é o caso da Inglaterra, não é o caso dos Estados Unidos. Mas, mais uma vez, fica aí a minha desculpa. Não foi esse meu propósito, ferir a crença ou a crença negativa de ninguém. Eu posso só fazer um adendo em relação à sua fala? Theo, né? Inclusive, curioso um ateu chamado Theo. Mas eu queria fazer um adendo à fala do professor no sentido de um argumento que, inclusive, eu já tive crenças diferentes das que eu tenho atualmente, e ele é um argumento válido independentemente do sistema de crença ou de não crença que você tenha. Quando começou, de certa forma,
declínio da importância da religião na sociedade, surgiram movimentos como o niilismo, e autores como Dostoiévski fizeram perguntas como: se Deus não existe, tudo é permitido? Por quê? O que foi que aconteceu? A religião, ela era uma ferramenta de regulação da sociedade, até aquele... Ainda é, em grande parte, mas menos do que antes. Só que quando você acredita que você está sendo vigiado por Deus, você tem um sistema ou você tem uma crença de que aquilo que você fizesse de errado está sempre sendo visto. Hoje a gente trocou essa noção pela noção de Estado. Só que o que acontece é que quando você tem um vigia humano, a sua ideia não deixa mais de ser de cumprir as regras. É de buscar aonde você pode quebrar essas regras sem a presença desse vigia, que dessa vez agora é falho. Não estou dizendo que seja o seu caso, mas é o caso que a gente pode ver, por exemplo, de organizações criminosas. Se a gente pega a literatura sociológica de algumas décadas atrás, a gente vai ver que sempre se falava sobre a ausência do Estado em comunidades de periferia. E o que aconteceu? Comunidades de periferia foram dominadas pelo crime, porque existe esse vigia humano, que é um vigia falho, e aí de certa forma, existe como você burlar ele. Deus seria necessário nessa equação? Há quem acredite que, ao invés de você ter a própria noção de Deus, você poderia ter uma noção de ética e convencer todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, a seguir esse modelo ético. Talvez seja até o que o professor chamou de uma espiritualidade sem Deus. Eu também acho isso válido, inclusive eu conheço ateus que são pessoas maravilhosas, muito melhores do que alguns cristãos que eu conheço. Mas de todas essas três opções, a pior delas é a que é vigente na nossa sociedade hoje, que é o Estado. A gente teria a religião, a ética ou o Estado. O Estado é a pior e o Estado é a vigente. Eu sou microempreendedora, eu tenho 10 funcionários, uma empresa com 10 funcionários. Eu percebo que os funcionários, os empregados, têm raiva do patrão. Eu, por ser funcionária pública, eu não tenho raiva do meu patrão porque eu não tenho um patrão físico. Minha gente, como é que se explica isso? É uma raiva muito grande. Vontade de fechar porque eu percebo isso, essa raiva em todos os lugares. Empresário é ladrão, empresário é isso. Querem acabar com os direitos, enfim, essa parte da política aí que bagunçou tudo. Mas existe isso, essa história que o senhor falou. Todo mundo quer ir para o Estado, mas o Estado não cabe todo mundo. Na verdade, existe uma vontade de ser concursado, mas é uma vontade de ter um emprego e não tem patrão, entendeu? É muito essa situação. Não, eu quero passar no concurso porque eu não quero ter um patrão. Mas nós temos patrões que é o povo. Né? Mas assim, não existe isso, não. O povo não vai chegar e vai dizer você está fazendo certo ou errado, enfim, para vocês fazerem uma abordagem desse contexto. Olha, ainda há pouco o nobre deputado Marcel falou com muita propriedade que a corrupção já existia aqui antes do PT, né? Claro, ele apenas deu notas de pós-doctor. O PT, né, fez PhD em corrupção e, né, enraizou esse câncer. Essa história do ódio, se eu estiver errado, mas aí é uma percepção minha e que eu acho que é de muita gente, ninguém disseminou mais ódio nessa sociedade do que o presidiário de Curitiba. Ele, o discurso dele e o dos seus admiradores, que ele tem quase uma seita mesmo, né, dito pelo Palocci. O Palocci era o homem número 1, agora é odiado por eles. Então, assim, ele criou praticamente uma seita. E esta seita é mais importante, é mais fácil de incutir na cabeça de quem em nada crê. Pois bem, essa história de nós e eles, nordestinos contra sulistas, homem contra mulher, a história de criar o inimigo. Isso vem desde lá de Lenin, de Trotsky, antes dele, inclusive. Tem que ter um inimigo para você combater e querer massacrar esse inimigo. E quando ele não existe, você cria. Então, essa história de que empregado não pode ser aliado do patrão, sob de ficar mal visto, de ser, como é que chamava dos sindicatos? Pelego, não sei o quê. Essa falácia faz muito mal à empresa, faz muito mal à sociedade. Mas essa realidade não é assim em todo canto. Eu acho que aqui é majoritária ainda, mas não é em todo canto que isso acontece. No Brasil, fora dele, patrões e empregados são efetivamente aliados. Quando um ganha, o outro ganha. Por outro lado, também aqui nós não temos só empregados ruins. Nós temos empreendedores, alguns ruins também. Miseráveis, massacram seu empregado, desumanos, não cumprem suas obrigações. Né? Então, assim, para mim, uma vez mais, o problema nosso está
no indivíduo. Eu não posso crer que essa grande, é uma percepção minha, tomara que eu esteja errado, esta grande mudança representada no Congresso agora, né, com a renovação do Senado, eu acho que não vai implicar numa grande mudança imediata de costumes, não. O povo é o mesmo. Os oportunistas, o povo brasileiro é, via de regra, um povo muito manso, muito calmo, mas muito oportunista. Será que esse povo mudou só com a eleição de um novo governo? Mas é um bom começo. Tirar quadrilha e botar alguém que pelo menos não teve histórico de organização criminosa e que essas pessoas que estão chegando agora possam ter vez e voz. Muitos não, alguns políticos do Congresso anterior, políticos honrados. Aqui do estado desse cidadão que saiu ainda agora, tem um senador da República, o Pedro Simon, que sempre integrou o PMDB, MDB, ele é um sujeito decente, mas ele sempre fez parte do chamado baixo clero. O PMDB nunca deu voz nem vez a ele, porque dava voz a quem? A Eunice Oliveira, a Romero Jucá, a Renan Calheiros, aos bandidos, enfim, não é? Então, sempre teve gente boa na política, mas elas nunca tiveram força nem expressão. Talvez agora seja o momento deles. E isso se faça na sociedade. Vamos deixar de reclamar do outro e vamos tentar fazer a nossa parte, seja enquanto empreendedor, seja enquanto empregado. Desmascarar essa história de que para eu vencer você tem que perder. Para defender os direitos de uma mulher tem que ser mulher. Para defender o direito do negro tem que ser negro. Para defender o direito de homossexual tem que ser homossexual. Isso é uma bobagem que não se sustenta. E este sujeito que está lá, começando a cumprir a pena, não é? Ele, para mim, foi o maior responsável por este ódio e por esta separação. Ele está começando a cumprir a pena dele. Vai pagar aqui, vai pagar no outro plano, que eu acredito que exista também. Se alguém quiser perguntar, provocar, no melhor sentido, e no pior também, fica à vontade, não é? Então, meu e-mail é inaldobringel, tudo junto, @hotmail.com. Aí nós vamos debatendo, eu posso indicar alguns livros interessantes para você dar uma... Agora, vai balançar a estrutura, mas eu acho que esse é o propósito dos bons livros, né? É pulverizar as nossas crenças vazias. inaldobringel@hotmail.com. Um abraço, muito obrigado a todos. Quem tiver interesse em consultoria sobre oratória e argumentação, profpedroangelo@gmail.com. Valeu, gente, muito obrigado.